Você já parou para pensar se o diabo precisa pedir permissão para entrar no inferno? Ou se, antes de o fogo consumir a mata, ele precisa da bênção da brasa velha que já está morrendo? Todo mundo conhece Lampião. A figura de óculos, o rosto marcado, a crueldade que virou lenda, estampada em cordel e cantada em feira. Mas o que a história esquece, e o que eu vou lhe contar agora, nesta beira de fogo, com a calma que a noite exige, é que antes do rei do cangaço, existia o imperador do sertão. Antes do terror absoluto, existia a honra antiga. E houve uma noite, uma única noite amaldiçoada e esquecida nos confins da caatinga pernambucana, em que esses dois mundos se olharam nos olhos e a alma do Nordeste foi rifada num jogo de vida e morte. Ajeite-se aí, encha a caneca. O caos é longo, a estrada é torta e o sangue é quente. Era o ano da graça, ou da desgraça, de 1915. O mês era incerto, talvez um maio seco, onde o inverno prometido não veio e o sol decidiu cobrar a dívida da terra. O céu sobre o sertão do Pajeú não era azul, era branco. Um branco leitoso, cegante, de um calor tão violento que fazia a vista de qualquer cristão embaralhar, criando miragens de água onde só havia pedra e espinho. O vento, quando soprava, não trazia alívio. Trazia a poeira vermelha, fina como talco, que entrava no nariz, na boca, nos poros, tingindo a alma da gente da cor do chão. E foi cortando esse inferno branco que 3 vultos caminhavam. Não eram fantasmas, embora já estivessem mortos para a lei. Eram 3 rapazes, 3 irmãos. A família Ferreira estava em marcha. Na frente, abrindo o caminho com o facão cego batendo nos galhos de jurema preta que insistiam em rasgar suas roupas, ia Virgulino. Pare um pouco e olhe para ele. Esqueça o Lampião dos livros, cheio de anéis e moedas de ouro no chapéu. Olhe para o Virgulino de 1915. Ele era um fiapo de gente. Magro, com aquela magreza de nervo esticado, de quem gasta mais energia pensando do que comendo. A pele, queimada de um bronze escuro pelo sol impiedoso, estava esticada sobre as maçãs do rosto. Ele usava um chapéu de palha velho, desfiado na aba, que mal protegia seus olhos. Ah, os olhos! Eram a única coisa viva naquela paisagem morta. O olho direito tinha o defeito de nascença, a névoa branca que mais tarde o cangaço cobriria com a lente. Mas o esquerdo era uma brasa. E para proteger essa visão do clarão do mundo, ele usava óculos. Óculos redondos, de aro de metal barato, amarrados atrás da cabeça com um barbante encardido para não cair na carreira. Aquilo dava a ele um ar estranho, quase cômico, se não fosse trágico. Parecia um seminarista que se perdeu no caminho da missa e foi parar no inferno. Atrás dele, tropeçando nas pedras soltas, vinha Livino. O irmão do meio tinha o temperamento de um cão que apanhou demais, arisco, reclamão, sempre olhando para trás, esperando a bala que viria da traição. Livino carregava uma trouxa de roupas amarrada com lençol, onde levavam o pouco que restara. 2 redes rasgadas, um pedaço de rapadura que derretia no calor e a imagem de um padre Cícero amassada. E por último, fechando a triste procissão, vinha Antônio Ferreira. O mais velho, o mais sensato, o mais forte. Ele carregava o peso físico e moral daquela fuga. Nas costas, além de outra trouxa, levava uma espingarda socapau, uma arma de carregar pela boca, tão velha que era mais perigosa para quem atirava do que para quem recebia o chumbo. Eles caminhavam em silêncio, não o silêncio da paz, mas o silêncio da exaustão. A boca estava seca, a língua colada no céu da boca, gosto de fel e poeira. A água no cabaça que Virgulino carregava na cintura já estava quente como chá, e restavam apenas alguns goles. Virgulino! Chamou Livino, a voz saindo como um chiado de chaleira velha. Virgulino, pelo amor de Deus! A gente vai morrer aqui. Virgulino não parou. Continuou andando, o passo firme, mecânico.
Esquerda, direita, desvia do mandacaru, pula a pedra. Ninguém morre hoje, Livino, respondeu ele sem se virar. A voz era anasalada, aguda, cortante. Hoje não é dia de morrer. Hoje é dia de chegar. Chegar aonde, homem? Livino parou, apoiando as mãos nos joelhos, arfando. O suor escorria pelo rosto sujo, abrindo canais na poeira. A gente está andando em círculo. O rastro sumiu faz 2 léguas. Antônio Silvino não existe mais. Deve ter morrido, deve ter fugido para o Ceará. A gente está caçando fantasma. Antônio Ferreira parou também, aproveitando a sombra rala de um umbuzeiro seco. Ele olhou para o irmão mais novo com piedade. Deixe o menino falar, Virgulino. A gente está 3 dias comendo farinha seca e bebendo água choca. O corpo não aguenta. Virgulino parou. Girou nos calcanhares devagar. A lente dos óculos brilhou, refletindo o sol, impedindo que os irmãos vissem a expressão exata de seus olhos. Mas a boca estava travada numa linha dura. O corpo aguenta o que a mente manda, disse Virgulino. Ele caminhou de volta até os irmãos, não com raiva, mas com uma intensidade assustadora. Vocês acham que a gente está andando à toa? Vocês acham que eu estou arrastando vocês para a morte? Eu acho que a gente devia ter ido para a pedra, retrucou Livino. Ter tentado falar com o padrinho Cícero, pedir proteção. Proteção! Virgulino cuspiu a palavra no chão seco, onde a saliva evaporou quase instantaneamente. Padre Cícero reza, Livino. Reza é bom para salvar a alma, não para salvar o couro. Quem salva o couro é bala, quem salva a honra é sangue. O pai rezava, José Ferreira rezava todo dia, o terço na mão, o joelho no milho. E onde ele está agora? O silêncio pesou mais que o calor. A menção ao pai era uma ferida aberta, pulsando, cheia de pus. A imagem de José Ferreira, homem bom, almocreve, trabalhador, sendo humilhado, perseguido por intriga de vizinho, por inveja do Saturnino, pela conivência da polícia, aquilo doía mais que a sede. A polícia matou ele, Livino, continuou Virgulino, baixando o tom de voz para um sussurro sibilante. Os macacos de Alagoas atravessaram a fronteira só para caçar a gente. Eles não querem prender. Eles querem exterminar a raça Ferreira. Se a gente for para Pedra, eles cercam a gente na estrada. Se a gente for para Bahia, eles pegam a gente na barca. Só tem um lugar onde a polícia tem medo de entrar. Ele apontou para o horizonte, para uma serra azulada e distante, coberta por uma mata fechada, espinhosa, impenetrável. A Serra da Baixa Verde, o Reino Proibido. Lá, apontou Virgulino. Lá onde a onça bebe água e o macaco não sobe. Lá onde mora o capitão Silvino. E tu acha que Antônio Silvino vai receber a gente com bolo e café? Perguntou Antônio cético, mas sem a amargura de Livino. Ele é cangaceiro velho, Virgulino. Dizem que ele tem pacto. Dizem que ele não aceita estranho. A gente chega lá e antes de abrir a boca leva um tiro na testa. Virgulino sorriu. Não foi um sorriso de alegria, foi um esgar. Ele vai aceitar, porque eu não vou lá pedir esmola. Eu vou lá oferecer um negócio. Que negócio a gente tem para oferecer? Livino levantou os braços, mostrando as roupas rasgadas. A gente não tem um conto de réis no bolso. A gente tem o ódio, disse Virgulino. E ele falou com tanta certeza, com tanta propriedade, que parecia que o ódio era uma moeda de ouro maciço. O ódio é o combustível do sertão, meu irmão. Silvino tá velho, o tempo dele tá passando, ele precisa de sangue novo. E nós temos sangue sobrando para derramar. Virgulino ajeitou a carabina velha no ombro. Uma arma que tinha o mecanismo frouxo e a coronha rachada, amarrada com arame. Vamos, falta pouco. Eu sinto o cheiro dele. Cheiro de quê? Perguntou Antônio. Cheiro de pólvora e autoridade. Eles voltaram a caminhar. O sol começou a baixar, pintando o céu de tons violentos de roxo e laranja, como se Deus estivesse machucado. A caatinga começou a mudar. Os cactos ficaram maiores, mais retorcidos.
As pedras formavam labirintos naturais. Eles estavam entrando no santuário. O que Virgulino não disse aos irmãos, o que ele guardava só para si, enquanto seus pés sangravam nas alpercatas, era o tamanho de sua ambição. Ele não queria apenas pedir ajuda a Antônio Silvino. Ele queria estudar o mito, ele queria dissecar o rifle de ouro com os olhos, entender como um homem podia desafiar o governo por 20 anos e continuar vivo. Virgulino tinha uma mente de engenheiro do caos. Ele olhava para a caatinga e não via paisagem. Via trincheira, via emboscada, via rota de fuga. Ele sabia ler o terreno melhor do que sabia ler a Bíblia. E ele sabia que, para o plano dele funcionar, o plano de vingar o pai e humilhar os Nogueira, ele precisava da bênção do rei. A noite caiu de repente, como uma tampa de caixão batendo. A escuridão no meio do mato é absoluta. Não se vê a própria mão na frente do rosto se não houver lua. E naquela noite, a lua demorou a sair. Eles pararam num pequeno lajedo. Antônio e Livino desabaram no chão exaustos. Virgulino ficou de pé, vigilante. Foi então que o som veio. Não foi um tiro, não foi um grito. Foi o som metálico, inconfundível, de um ferrolho de fuzil Mauser sendo manobrado. Clac, clac. O som veio de todos os lados, da esquerda, da direita, de cima das pedras. Nem mais um passo, disse uma voz grossa que parecia vir de dentro da terra. Ou o próximo passo vai ser no terreiro de São Pedro. Livino gelou. Antônio agarrou a espingarda velha, mas Virgulino chutou o pé dele. Não mexa, sibilou Virgulino. Solte a arma. Mas, tentou Antônio. Solte, ordenou Virgulino. Antônio largou a espingarda no chão. Virgulino levantou as mãos devagar, mostrando as palmas abertas, vazias. Quem vem lá? Perguntou a voz na escuridão. Virgulino estufou o peito magro. O coração batia na garganta como um pássaro preso, mas a voz saiu firme. Gente que procura justiça. Eu sou Virgulino Ferreira. E eu vim falar com o dono desse chão. Houve um silêncio tenso. Depois, uma risada debochada. Dono desse chão é Deus, menino. Aqui a gente só aluga a sombra. Um fósforo foi riscado. A chama pequena iluminou um rosto curtido, com um chapéu de couro quebrado na testa e uma cicatriz funda no queixo. Era Pilão deitado, o braço direito de Silvino. E atrás dele e ao lado dele, sombras armadas se materializaram. 12 homens, 12 rifles apontados para o peito dos 3 irmãos. Eles tinham encontrado, ou melhor, tinham sido encontrados. Você tem coragem ou tem burrice, Ferreira? Perguntou Pilão, acendendo um cigarro de palha e jogando a fumaça na cara de Virgulino. Vir até aqui desarmado, perturbando o sono do capitão? Eu não vim perturbar o sono, respondeu Virgulino encarando o bandido nos olhos. Eu vim acordar a guerra. Pilão parou. Olhou o rapaz de cima a baixo. Viu a miséria, a sujeira, mas viu a insolência. E cangaceiro gosta de insolência, desde que seja bem fundamentada. Amarrem as mãos deles, ordenou Pilão aos outros, e vendem os olhos. Se o capitão quiser ver, ele vê. Se mandar matar, a gente mata aqui mesmo e os urubus fazem o enterro. Enquanto sentia a corda grossa de sisal apertar seus pulsos e o pano sujo cobrir sua visão, Virgulino não sentiu medo. Sentiu uma estranha excitação. Ele estava entrando. Ele estava atravessando o portal. O diabo estava prestes a pedir audiência. O mundo virou breu e tropeço. Com os olhos vendados por trapos sujos que cheiravam a suor antigo e óleo de arma, Virgulino perdeu a única coisa que lhe dava controle, a visão. Agora, ele era apenas um corpo sendo puxado por uma corda, como um bezerro a caminho do matadouro. A caminhada foi um tormento. Os cangaceiros de Pilão deitado não tinham paciência para guiar prisioneiros com delicadeza. A cada passo em falso, um empurrão. A cada tropeço numa raiz de um buzeiro, uma risada abafada. O mato açoitava o rosto, os espinhos da macambira rasgavam a calça de brim japuída.
desenhando mapas de sangue nas canelas dos irmãos Ferreira. Mas Virgulino não reclamava. Ele mordia o lábio inferior até sentir o gosto ferroso do sangue, transformando a dor em foco. Sem a visão, os outros sentidos despertaram com uma violência primitiva. Ele ouvia a respiração arfante de Livino atrás de si, o choro contido de medo. Ouvia o passo pesado, arrastado, de Antônio, e ouvia o som da mata mudando. O vento parou de soprar, o ar ficou mais parado, mais denso. O som dos passos mudou da terra fofa para o eco oco de pedra sobre pedra. Eles estavam subindo. Virgulino sentia a inclinação do terreno nas panturrilhas. Estavam entrando em algum lugar protegido. Uma fortaleza natural onde o vento não entrava sem pedir licença. E então, o cheiro. Primeiro veio o cheiro de estrume de cavalo e mula. Depois, o cheiro acre de fumo de rolo forte, daquele que deixa a garganta grossa só de cheirar. E por fim, o cheiro que fez o estômago de Virgulino roncar com uma ferocidade de bicho, carne assada, gordura pingando na brasa, café fervendo. Eles pararam bruscamente. Virgulino sentiu o calor de uma fogueira bater no rosto, atravessando o pano da venda. "Ajoelha!" ordenou uma voz atrás dele, acompanhada de um chute na dobra do joelho. Virgulino caiu de joelhos na areia grossa. Livino e Antônio foram derrubados ao seu lado. O coração de Virgulino batia contra as costelas como um martelo, mas a mente dele estava fria. "Estamos vivos", pensou ele. Se quisessem matar, já tinham matado no mato. Se trouxeram até aqui, é porque o rei quer ver. "Capitão!" gritou o pilão deitado. "Trouxe 3 peregrinos que estavam rondando a entrada do boqueirão. Dizem que querem falar com o dono da casa." Houve um silêncio pesado, litúrgico. Só se ouvia o estalar da lenha queimando e o som distante de um cavalo relinchando. "Tirem os panos", disse uma voz. Não era um grito, era uma voz grave, profunda, que parecia vir de dentro de um poço. Uma voz acostumada a dar ordens que não precisavam ser repetidas. As vendas foram arrancadas com brutalidade. Virgulino piscou, os olhos ardendo com a luz repentina e a poeira. Ele tateou o rosto buscando os óculos que tinham ficado pendurados no pescoço pelo barbante. Com as mãos amarradas, ele conseguiu encaixá-los no nariz com dificuldade. A visão entrou em foco, e o que ele viu fez sua respiração parar por um segundo. Eles não estavam num acampamento qualquer. Estavam numa catedral de pedra. Paredões de granito de 30 metros de altura subiam dos 2 lados, formando um desfiladeiro natural que escondia o céu estrelado. O lugar era inexpugnável. No centro, uma fogueira enorme iluminava o cenário como um sol particular. Havia redes coloridas esticadas entre árvores baixas. Havia sacos de mantimentos empilhados com organização militar. Havia armas, muitas armas, encostadas nas pedras, brilhando com o cuidado de quem sabe que a vida depende daquele aço. E havia homens, dezenas deles, cangaceiros vestidos com gibões de couro, chapéus de aba larga, enfeitados com moedas de prata, lenços coloridos no pescoço. Eles olhavam para os 3 irmãos com a curiosidade entediada de quem vê carne fresca chegando ao açougue. Mas Virgulino ignorou a todos. Seus olhos, ampliados pelas lentes redondas, buscavam apenas um ponto, o centro de gravidade daquele universo, e lá estava ele. Sentado numa pedra chata coberta por uma pele de carneiro, estava Antônio Silvino. Ele era maior do que Virgulino imaginava. Mesmo sentado, impunha uma presença física esmagadora. Tinha ombros largos, maciços, de quem derruba boi pelo chifre. A barba grisalha, bem aparada, emoldurava um rosto que parecia talhado em madeira de lei, duro, marcado pelo sol e pelo tempo, mas com uma dignidade que não pertencia a um bandido comum. Silvino vestia um paletó de brim azul escuro, de corte quase militar, fechado até o pescoço.
Cruzando o peito, 2 cartucheiras de couro repletas de balas de fuzil formavam um X brilhante. No colo, descansava a lenda, o rifle Winchester Papo Amarelo, com detalhes dourados na caixa da culatra. O rifle de ouro. O velho cangaceiro não olhava para as armas, nem para o fogo. Olhava fixamente para Virgulino. Eram olhos de águia velha, olhos que já tinham visto tanta morte que a vida alheia parecia um detalhe menor. "Soltem as mãos deles", ordenou Silvino, sem desviar o olhar. Pilão deitado resmungou algo, mas obedeceu, cortando as cordas com sua peixeira. Virgulino esfregou os pulsos marcados, sentindo o sangue voltar a circular. Ele se levantou devagar. Antônio e Livino permaneceram ajoelhados, intimidados pela majestade terrível daquela corte. Mas Virgulino ficou de pé. Ele sabia que, naquele tribunal, ficar de joelhos era assinar a confissão de fraqueza. "Quem é você, menino?" perguntou Silvino. "Eu sou Virgulino Ferreira da Silva, filho de José Ferreira, do Pajeú." Silvino estreitou os olhos levemente ao ouvir o nome. Ele pegou um caneco de ágata que estava numa pedra ao lado, tomou um gole de café e limpou o bigode com as costas da mão. "Ferreira", repetiu Silvino, a voz rolando como trovão distante. "O almocreve, o homem de paz, o homem morto", corrigiu Virgulino. Um murmúrio correu entre os cangaceiros. Ninguém corrigia Antônio Silvino. Pilão deitado deu um passo à frente, a mão indo para o cabo do revólver, mas Silvino ergueu um dedo, parando o gesto no ar. "Morto." Silvino assentiu, parecendo refletir. "É o destino dos homens de paz nesse sertão, Virgulino. O cordeiro nasce para alimentar o lobo. Seu pai era um homem bom. Eu comprei mantimento na mão dele anos atrás. Pagava direito, mas bondade, meu filho, não para a bala." "Bondade não para a bala", repetiu Virgulino, a voz ganhando força. "Mas bala para bala. E é por isso que eu tô aqui." Silvino finalmente sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Foi o sorriso de quem vê um animal peçonhento e admira o veneno. "Você veio buscar bala? Ou veio buscar a morte? Porque quem entra no cangaço, Virgulino, assina um contrato com o diabo sem data de vencimento. A gente dorme no chão, bebe água de lama e o único aposento que a gente ganha é uma cova rasa ou a barriga do urubu." Silvino levantou-se. A sombra dele projetou-se sobre os 3 irmãos, engolindo-os. Ele caminhou lentamente até Virgulino, as botas de couro rangendo na areia. Parou a 1 palmo do rosto do rapaz. A diferença era brutal. Silvino era o passado sólido, a rocha. Virgulino era o futuro elétrico, o arame farpado. "Olhe para você", disse Silvino num tom baixo, quase íntimo. "Magro feito um espeto. Usa óculos de doutor. Mãos de quem nunca segurou uma enxada direito. Você tem cara de quem devia estar rezando o terço com as beatas, não pedindo guerra." Virgulino não recuou. Pela lente dos óculos, ele sustentou o olhar do gigante. "A aparência engana, capitão. A pólvora é preta e suja, mas faz o estrago que faz. O vidro corta mais que o ferro. Eu não vim pedir emprego de vaqueiro, eu vim pedir aliança." "Aliança." Silvino riu, uma gargalhada curta e seca. Ele virou-se para o bando. "Ouviram isso, cabras? O menino quer aliança. Ele acha que o bando de Antônio Silvino é partido político para fazer coligação." Os homens riram, uma risada coletiva, zombeteira, que ecoou nas paredes de pedra. Livino encolheu-se, o rosto queimando de vergonha. Mas Virgulino permaneceu imóvel, como se o riso fosse chuva batendo no telhado. Quando o riso cessou, Silvino voltou a ficar sério. "Você tem fome, Ferreira?" perguntou, mudando o tom bruscamente. "Tenho fome de justiça." "Besteira de poeta", cortou Silvino irritado. "Barriga vazia não sustenta ódio. Olhe para os seus irmãos, estão brancos. Vão desmaiar antes que eu decida se mato vocês ou se deixo viver."
Silvino acenou para um canto onde uma mulher... Sim, havia mulheres no bando de Silvino, embora poucas e discretas, cozinheiras e companheiras, mexia num tacho enorme. Deem de comer a eles, carne de bode, farinha, o que tiver, encham o bucho. Silvino virou as costas, voltando para o seu trono de pedra. Depois que comerem, a gente conversa sobre essa tal aliança. Mas já vou avisando, Virgulino. Silvino parou e olhou por cima do ombro. O reflexo da fogueira fez seus olhos brilharem como brasas. Eu não sou de fazer caridade. Se você veio pedir, prepare-se para pagar. E o preço aqui no meu sertão não é dinheiro, é alma. Os irmãos foram empurrados para perto da fogueira. Receberam cuias de madeira com carne seca, desfiada e farinha amarela. Antônio e Livino comeram como animais famintos, enfiando a comida na boca com as mãos trêmulas. Virgulino comeu devagar. Mastigava cada pedaço olhando para Antônio Silvino. Ele observava como o chefe limpava a arma, como falava com os subalternos, como controlava aquele exército de desesperados com a simples força da presença. Virgulino estava aprendendo, estava absorvendo. Ele sabia que aquele homem representava o fim de uma era. Silvino era o cangaceiro cavalheiro, o bandido que queria ser herói. Virgulino mastigou um pedaço duro de carne e pensou: ele é forte, mas é romântico, e o romantismo vai matar ele. Lá no fundo de sua mente, a engrenagem do monstro Lampião começava a girar. Ele não queria ser um novo Silvino. Ele queria ser algo que Silvino jamais teria coragem de ser. O jantar acabou. Pilão deitado chutou a areia perto dos pés de Virgulino. O capitão tá chamando. Agora é a hora da onça beber água. Levanta, doutorzinho. Vamos ver se você tem conversa ou se só tem fome. Virgulino levantou-se. Limpou a gordura da boca na manga da camisa. Ajeitou os óculos. A primeira parte, a da sobrevivência, estava feita. Agora vinha a parte da persuasão. E ele sabia que, para convencer Antônio Silvino, ele não podia pedir como um filho. Tinha que desafiar como um igual. A fogueira central, alimentada com madeira de angico e aroeira, estalava com uma violência que parecia imitar os batimentos cardíacos de Virgulino Ferreira. As chamas, altas e alaranjadas, lambiam o ar frio da madrugada sertaneja, lançando sombras longas e distorcidas contra as paredes de granito do desfiladeiro. Aquelas sombras pareciam dançar, espectros de cangaceiros mortos assistindo ao julgamento dos vivos. O cheiro era uma mistura densa e inebriante. O aroma gorduroso da carne de bode que pingava na brasa, o acre picante do fumo de rolo sendo queimado em dezenas de cigarros de palha e o cheiro metálico, quase imperceptível, de óleo de arma e suor seco. Virgulino deu um passo à frente, entrando no círculo de luz. O calor do fogo bateu em seu rosto, mas não aqueceu o frio que ele sentia na espinha. Aquele era o frio da decisão. Ele sabia, com a certeza dos desesperados, que as próximas palavras que saíssem de sua boca definiriam se ele viveria como um rei ou morreria como um cão. Ao seu redor, o bando de Antônio Silvino formava uma plateia silenciosa e ameaçadora. Homens com rostos talhados à faca, cicatrizes expostas como medalhas de guerra, dentes amarelados pelo fumo. Eles limpavam as unhas com a ponta de facas afiadas, poliam fuzis com flanelas sujas e observavam os três irmãos Ferreira com um misto de curiosidade mórbida e desprezo. Para eles, Virgulino, Antônio e Livino eram apenas paisanos, civis assustados que logo voltariam correndo para a saia da mãe ou seriam engolidos pela terra. Mas Antônio Silvino não olhava com desprezo. O rifle de ouro, sentado em sua pedra coberta de pele de carneiro, olhava com a profundidade de um abismo. Ele via algo em Virgulino, talvez a magreza faminta que lembrava a si mesmo 20 anos atrás. Talvez o brilho febril por trás das lentes daqueles óculos ridículos de doutor. "O bucho tá cheio, menino?" perguntou Silvino. A voz dele era grave, rouca, carregada de cascalho e autoridade.
Não precisava gritar para ser ouvida em todo o acampamento. "O bucho tá cheio, capitão", respondeu Virgulino, a voz saindo mais firme do que ele esperava, cortante e anasalada. "Mas a fome que me trouxe aqui não se cura com carne de bode." Silvino sorriu, um leve repuxar no canto da boca, escondido pela barba grisalha. Ele tragou seu cigarro de palha, a brasa iluminando seus olhos por um instante, revelando um cansaço milenar. "Fome de quê, então? De fama? De dinheiro? De mulher? Todo mundo que sobe essa serra quer uma dessas três coisas, Virgulino." "Eu quero justiça", disse o rapaz. E a palavra justiça saiu de sua boca não como um pedido, mas como uma exigência, como uma pedra atirada numa vidraça. Silvino soltou a fumaça lentamente para o céu estrelado, observando a voluta cinza se desfazer. "Justiça", ele murmurou, como se testasse o gosto da palavra e a achasse amarga. "A justiça é uma prostituta cara nesse sertão, meu filho. Ela só deita na cama de quem paga em ouro ou de quem tem a patente de coronel. Para o pobre, a justiça é cega, surda e muda." "É por isso que eu vim buscar a sua justiça, capitão", retrucou Virgulino, dando mais um passo, ignorando o movimento tenso de pilão deitado, que levou a mão ao cabo do revólver. "A justiça do governo falhou comigo. A justiça de Deus está demorando muito. Eu quero a justiça do rifle de ouro." Virgulino começou a falar, e as palavras jorraram como sangue de uma artéria rompida. Ele contou a história da desgraça dos Ferreira. Falou de José Saturnino, o vizinho invejoso que cortava as cercas e soltava o gado. Falou das intrigas políticas em Vila Bela. Falou do delegado que comia e bebia na casa dos inimigos. Falou das surras que seus irmãos levaram. E falou com a voz embargada de um ódio puro e cristalino sobre a morte do pai. "Meu pai, José Ferreira, era um homem de bem", gritou Virgulino, gesticulando com as mãos magras. "Um homem que nunca roubou um tostão, que trabalhava de sol a sol. E morreu caçado como bicho. Morreu de coração partido, vendo a polícia invadir nossa casa, quebrar nossos móveis, humilhar nossa mãe." Ele parou, ofegante diante de Silvino. O reflexo da fogueira em seus óculos fazia parecer que seus olhos eram duas moedas de fogo. "Eles tiraram tudo de nós, capitão. Tiraram a terra, tiraram o gado, tiraram a paz. Agora, a gente não tem onde cair morto." Silvino ouvia em silêncio. Ele conhecia aquela história. Era a história do sertão. A história da terra concentrada, do poder abusivo, da lei do mais forte. Mas ele via que Virgulino não queria apenas contar sua dor. Ele queria transformá-la em arma. "E o que você quer que eu faça, Virgulino?" perguntou Silvino calmamente. "Quer que eu chore com você? Quer que eu lhe dê dinheiro para ir embora para São Paulo tentar a vida na fábrica?" "Eu não quero fugir." A negativa de Virgulino foi violenta. "Eu quero ficar. Eu quero que eles sintam o que eu senti." Virgulino apontou para as armas empilhadas ao lado da fogueira. Rifles Mauser de repetição, carabinas Winchester, cartucheiras de couro novas, o arsenal do rei. "Me empreste força, capitão. Me empreste 10 homens, 10 cabras valentes desses que o senhor tem aí. Me empreste 5 fuzis." Um murmúrio de descrença correu pelo bando. Os cangaceiros pararam de comer. A audácia daquele pedido era insana. Ninguém pedia o bando de Antônio Silvino emprestado. O bando era o corpo do capitão. Os homens eram seus braços e pernas. "Você quer meus homens?" repetiu Silvino, a voz ficando perigosamente baixa. "Para fazer o quê exatamente?" "Para invadir Nazaré", declarou Virgulino. "Eu quero entrar na cidade. Eu quero cercar a casa dos Nogueira. Eu quero derrubar a delegacia. Eu quero que o delegado saia de lá de joelhos. Eu quero que a cidade inteira saiba que os Ferreira voltaram e que a gente voltou armado pela mão de Antônio Silvino." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o vento parou para ouvir a estupidez daquele desejo. Antônio Silvino olhou para Virgulino por um longo tempo. Ele olhou para as mãos do rapaz,
que tremiam levemente. Olhou para as roupas rasgadas. Olhou para a espingarda velha e inútil que Antônio Ferreira segurava lá atrás. E então Silvino começou a rir. Não foi uma risada alegre. Foi uma risada tectônica, profunda, que sacudiu seu peito largo. Uma risada de quem já viu a morte tantas vezes que a audácia da vida se torna uma piada. Invadir Nazaré... Silvino limpou uma lágrima do canto do olho. Derrubar delegacia. Virgem Santa, a ignorância é valente. De repente, o riso cessou. O rosto de Silvino fechou-se numa máscara de pedra dura. Ele se levantou. A pele de carneiro escorregou da pedra. Ele cresceu diante de Virgulino, uma montanha de autoridade e perigo. Você é um idiota, Virgulino Ferreira. A palavra bateu no peito do rapaz como um soco físico. Virgulino recuou um passo, atordoado. O senhor me chamou de quê? De idiota, trovejou Silvino, e sua voz ecoou pelas paredes do desfiladeiro. De burro, de suicida! Silvino desceu de seu trono de pedra e caminhou até Virgulino, invadindo seu espaço, obrigando-o a olhar para cima. Você acha que o cangaço é festa de São João para soltar foguete? Você acha que a gente sobreviveu 20 anos aqui nesse mato, enfrentando a polícia de peito aberto na praça da cidade? Ele agarrou Virgulino pelo colarinho da camisa suja e o puxou para perto. O cheiro de fumo e café velho no hálito de Silvino era sufocante. Se eu lhe der 10 homens e 5 fuzis e você invadir Nazaré amanhã, sabe o que acontece depois de amanhã? O telégrafo canta. O governador em Recife manda não uma volante, mas o Exército Federal. Eles trazem canhão, trazem metralhadora Hotchkiss, eles cercam essa serra. Eles queimam tudo num raio de 10 léguas. E morre eu, morre meus homens, morre você e morre a lenda. Silvino empurrou Virgulino para trás com desprezo. Você quer fazer barulho, você quer honra, você quer duelar como cavaleiro medieval. O cangaço, seu moleque, não é sobre ganhar a guerra, é sobre não morrer hoje para poder atirar amanhã. É sobre bater e correr, é sobre ser fumaça, não fogo. Virgulino ajeitou a camisa, humilhado. A vergonha queimava suas bochechas. Ele tinha vindo buscar a consagração e estava recebendo um sermão. Mas o orgulho dos Ferreira, aquele orgulho teimoso e suicida, falou mais alto. Então, o grande Antônio Silvino tem medo? Desafiou Virgulino, a voz trêmula de raiva. O imperador do sertão tem medo de enfrentar o governo? O senhor fala de ser fumaça? Para mim isso parece desculpa de quem está cansado de brigar. O acampamento congelou. Pilão deitado, sacou o revólver num movimento tão rápido que o olho mal acompanhou, engatilhando a arma na direção da cabeça de Virgulino. Diga a palavra, capitão, rosnou Pilão. Diga a palavra e eu estouro os miolos desse atrevido agora mesmo. Antônio e Livino se abraçaram, fechando os olhos esperando o fim. Mas Silvino não deu a ordem. Ele olhou para Pilão e fez um gesto seco com a mão. Baixe. Pilão hesitou, mas obedeceu, resmungando uma maldição, mantendo o dedo no guardamato, pronto para qualquer movimento brusco. Silvino voltou-se para Virgulino. Não havia mais raiva em seus olhos. Havia uma tristeza infinita. A tristeza de um rei que sabe que seu reinado está no fim e vê que o sucessor é um bárbaro. Medo. Silvino repetiu calmamente. Eu não tenho medo de morrer, menino. Eu tenho medo é da responsabilidade. Esses homens aqui são minha família. Eu sou o pai deles. E um pai não manda os filhos para morrer na vingança de um estranho. Ele caminhou até a pilha de armas. Seus dedos grossos acariciaram o metal frio dos canos. Ele pegou uma carabina. Não um Mauser moderno, mas uma Winchester calibre 44, modelo 1892. Uma arma clássica, robusta, de coronha de madeira escura e polida pelo uso constante. O mecanismo de alavanca estava bem oleado. Ele voltou e estendeu a arma para Virgulino, segurando-a pelo cano quente de ter estado perto do fogo. Pegue. Virgulino olhou para a arma, confuso. O que é isso?
É a única ajuda que você vai levar daqui, disse Silvino. Eu não lhe dou homens. Homens sangram, homens traem, homens morrem. Mas essa arma é fiel. Se você tratar ela bem, ela nunca lhe deixa na mão. Virgulino estendeu as mãos trêmulas e pegou a carabina. O peso era reconfortante. Era uma arma de verdade, não as sucatas que eles carregavam. O senhor está me dando uma arma, mas está me negando a guerra, disse Virgulino amargo. Eu estou lhe negando o suicídio, corrigiu Silvino. E estou lhe dando uma chance de provar que você não é só garganta. Silvino virou-se para a escuridão, onde a rocha formava uma pequena caverna natural, utilizada como cela improvisada. Pilão! Gritou Silvino. Traga o pagamento! Pilão deitado sorriu, um sorriso cruel que mostrava dentes de ouro e podridão. Ele embainhou o revólver e caminhou até a caverna. De lá, arrastou algo pesado, um homem. O homem estava acorrentado pelos pés. Tinha as mãos amarradas nas costas e um saco de estopa sujo cobrindo a cabeça. Ele gemia, tropeçando nas pedras, sendo puxado como um saco de lixo. Pilão o jogou aos pés de Virgulino e Silvino, levantando uma nuvem de poeira. Quem é esse? Perguntou Virgulino, apertando a Winchester contra o peito. Esse é um homem que cometeu o único pecado que o sertão não perdoa, disse Silvino, a voz fria como a lâmina de uma peixeira. Traição. O velho cangaceiro chutou levemente a costela do prisioneiro. O nome dele não importa mais. Ele era um coiteiro nosso, um amigo, recebia a gente, guardava mantimento. Semana passada, por 500 mil réis, ele vendeu a posição de 2 companheiros meus para a volante de Nazaré. Meus homens foram cercados numa tapera e degolados enquanto dormiam. O dinheiro do prêmio nem deu para pagar o enterro dele, porque a gente pegou ele antes de gastar. Silvino olhou profundamente nos olhos de Virgulino. Você fala muito de justiça, Virgulino. Fala de vingança. Fala de matar Zé Saturnino, de matar delegado. Mas falar é fácil. A língua não tem osso. O que eu quero saber é se você tem estômago. Silvino deu um passo para trás, abrindo espaço. O palco estava montado. O prisioneiro no chão, o juiz, Silvino, assistindo, e o carrasco, Virgulino, com a arma na mão. Você quer a minha bênção? Quer ser cangaceiro? Desafiou Silvino. A justiça do cangaço não tem tribunal, não tem advogado e não tem recurso. A sentença é dada e cumprida na hora. Se você tem coragem de pedir uma guerra, tem que ter coragem de puxar o gatilho a sangue frio. O prisioneiro, percebendo o que estava acontecendo, começou a se debater. O som que saía debaixo do saco era abafado, desesperado. Pelo amor de Deus, eu tenho família. Piedade, capitão. A palavra piedade pairou no ar, pesada e inútil. Virgulino olhou para o homem, olhou para a arma em suas mãos, olhou para seus irmãos que estavam pálidos, horrorizados, e olhou para Silvino, que esperava com a paciência de uma pedra. Aquele não era apenas um teste de tiro, era um teste de alma. Silvino estava perguntando: quanto de sua humanidade você está disposto a vender para comprar sua vingança? Virgulino sentiu o suor escorrer por trás das orelhas. O coração batia tão forte que doía. Ele levantou a Winchester devagar. O cano oscilou. O sertão prendeu a respiração. O tempo, que no sertão costuma ser uma linha reta e interminável de sol e espera, naquele momento se contorceu, virando um nó apertado na garganta de Virgulino Ferreira. O mundo ao seu redor, o desfiladeiro de pedra, a fogueira estalando, o cheiro de carne e fumo, perdeu a cor e o som, transformando-se num borrão distante. A única realidade palpável, a única coisa que existia no universo era o peso frio da carabina Winchester em suas mãos e a respiração entrecortada do homem encapuzado, ajoelhado à sua frente. Aquele saco de estopa sujo, cobrindo a cabeça do traidor, vibrava a cada soluço abafado. Era o som do medo cru, primitivo, o som de um animal que sabe que o abatedouro chegou.
Virgulino olhava para aquele pano encardido e tentava imaginar o rosto que estava por baixo. Seria um rosto jovem? Teria marcas de varíola? Teria os olhos parecidos com os do seu pai? A dúvida era um veneno, a hesitação, uma doença. Pela alma de sua mãe. A voz do homem vazou por baixo da trama do tecido, úmida de lágrimas e ranho. Eu não fiz por mal. Foi a fome. A menção à fome fez o estômago de Virgulino contrair. Ele conhecia a fome que dói, que faz a barriga colar nas costas, que faz o homem comer raiz de umbu e lamber pedra de sal. Mas ele conhecia uma fome maior, uma fome que a traição daquele homem tinha alimentado. A fome de justiça, a fome de ver o mundo pagar pelo que fez com a família Ferreira. Antônio Silvino observava. O velho rei do cangaço não piscava. Ele estava imóvel, uma estátua de bronze e couro esculpida pela violência de 2 décadas. Ele não estava apenas testando a pontaria de Virgulino, ele estava testando a fibra moral do rapaz. Silvino sabia que matar no calor da batalha, trocando tiro com a volante entre as pedras, é instinto de sobrevivência. O sangue ferve, o medo vira raiva, o dedo aperta o gatilho porque é ele ou você. Mas aquilo era execução. Aquilo exigia que você olhasse para a vida e decidisse apagá-la como se apaga uma vela com os dedos úmidos. Exigia que você matasse primeiro a parte de si mesmo que ainda acreditava em perdão. A carabina Winchester oscilou nas mãos de Virgulino. O cano desenhou um pequeno círculo no ar. O suor escorria por trás de seus óculos, ardendo nos olhos, misturando o sal do corpo com o sal da alma. O que você está esperando, Ferreira? A voz de Silvino cortou o silêncio como um chicote. Não era alta, mas era absoluta. A coragem ficou na barriga da mãe? Ou você acha que a sua vingança vai ser feita com terço e água benta? As palavras do velho atingiram Virgulino onde mais doía. A lembrança do pai, José Ferreira, rezando enquanto a polícia cercava a casa, invadiu sua mente. O pai tinha sido bom, o pai tinha sido piedoso, e o pai estava morto, enterrado numa cova rasa, comida de verme. A bondade tinha sido a sentença de morte de José Ferreira. Virgulino trincou os dentes com tanta força que sentiu o gosto de ferro na boca. Não serei meu pai, pensou ele, não serei a vítima. Ele firmou os pés na areia. Ajustou a coronha da arma contra o ombro magro. Respirou fundo, puxando o ar carregado de enxofre e destino. O dedo indicador, calejado não pelo gatilho, mas pela enxada e pela rédea, tocou o metal frio da alavanca de disparo. O homem no chão sentiu a mudança na atmosfera. O choro parou. Ele prendeu a respiração, esperando o trovão. E o trovão veio. Cabum! O disparo da Winchester 44 dentro daquele caixão de pedra não foi apenas um som, foi uma agressão física. O estampido bateu nas paredes de granito e voltou, uma onda de choque que fez os dentes vibrarem e os ouvidos zunirem. O impacto a queima-roupa foi devastador. O corpo do traidor foi arremessado para trás como se tivesse sido chutado por um cavalo invisível. Ele caiu de costas na poeira, os braços abertos num abraço final e inútil com a terra. O saco de estopa, antes marrom de sujeira, tingiu-se instantaneamente de um vermelho escuro e viscoso na altura da testa. Não houve grito, não houve espasmo. A vida foi desligada no interruptor. Uma nuvem de fumaça branca e acre saiu da boca do cano da arma, subindo preguiçosamente para o céu noturno, encobrindo por um breve momento o rosto de Virgulino. O cheiro de pólvora queimada, aquele perfume do inferno, invadiu as narinas de todos, picante, metálico, definitivo. Virgulino não baixou a arma. Ele permaneceu congelado na postura de tiro, os olhos fixos no cadáver. Ele esperava sentir o remorso avassalador que os padres prometiam. Esperava sentir o peso do pecado esmagar seus ombros. Esperava vomitar. Mas o que ele sentiu foi terrível e libertador.
Ele não sentiu nada. O buraco onde antes morava a piedade tinha sido cauterizado pela pólvora. No lugar do medo, nasceu uma frieza cristalina, uma clareza tática. Ele olhou para o corpo e não viu mais um homem, um pai, um filho. Viu um obstáculo removido, viu um problema resolvido. Lentamente, como quem acorda de um transe, ele baixou a carabina. O metal estava quente, vivo. Ele se virou para Antônio Silvino. O velho cangaceiro desencostou da pedra. Ele caminhou até o corpo, olhou com a indiferença de quem olha para uma res abatida e depois levantou os olhos para Virgulino. Havia uma sombra nova no olhar do rei. Não era aprovação, nem orgulho. Era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que um lobo velho dá a um lobo jovem que acabou de provar que sabe morder a jugular. "Morto?" perguntou Silvino, a voz baixa. "Morto", respondeu Virgulino. A voz dele não tremeu. Era seca, dura, velha. Silvino assentiu. Ele se aproximou de Virgulino, ignorando a arma que ainda estava nas mãos do rapaz, e colocou as mãos pesadas sobre os ombros dele. O aperto era firme, quase doloroso. "Você tem estômago, Ferreira." Silvino falou perto do rosto dele, o hálito de fumo misturando-se com o cheiro da morte. "Mas ter estômago não é ter alma. O que você fez agora, isso não tem volta. Você cruzou a linha. Antes desse tiro, você era uma vítima. Agora você é um algoz." Virgulino olhou nos olhos do velho. "Eu sou o que o sertão me obrigou a ser, capitão." "Não se engane", retrucou Silvino. "O sertão aperta, mas é a gente que escolhe se quebra ou se corta. Você escolheu cortar." Silvino soltou o rapaz e caminhou até a fogueira. Ele parecia subitamente mais velho, mais cansado. O peso de sua própria lenda parecia curvar suas costas largas. "A arma é sua", disse Silvino, sem olhar para trás. "Você pagou o preço dela com a alma desse desgraçado aí no chão. É um preço alto, mas é justo. No cangaço, nada é de graça." "E os homens?" insistiu Virgulino, a ambição reacendendo em seus olhos agora que o batismo de sangue estava completo. "O senhor viu que eu não tremo. O senhor viu que eu faço um serviço sujo. Me dê os homens para invadir Nazaré." Silvino parou. Ele virou-se lentamente e a fúria em seu rosto fez até Pilão deitado recuar um passo. "Você é surdo ou é burro, menino?" trovejou Silvino. "Eu já disse não. E o não de Antônio Silvino é lei." Ele caminhou até Virgulino, apontando o dedo grosso e calejado na cara do rapaz. "Você acha que matar um homem amarrado faz de você um general? Isso faz de você um carrasco, Virgulino. Liderança não se conquista com crueldade, se conquista com respeito. E você ainda não sabe a diferença entre medo e respeito." Silvino respirou fundo, controlando a raiva. Ele via o futuro nos olhos daquele rapaz, e o futuro era vermelho. "Eu não vou lhe dar meus homens porque eu quero poupar a vida deles. Você é um incêndio, Virgulino." "Incêndio descontrolado queima amigo e inimigo na mesma labareda. O meu tempo, o tempo do cangaço de honra, de pedir licença, de respeitar a família, esse tempo está morrendo. Eu sou o último dinossauro desse vale." Ele se aproximou novamente, a voz baixando para um tom conspiratório, quase um segredo de pai para filho. "Mas você é o cometa que vem para destruir tudo. Se você quer vingar seu pai, se você quer sobreviver a essa guerra que o governo declarou contra nós, não tente ser Antônio Silvino. Antônio Silvino é previsível. Antônio Silvino tem regras." O velho tocou no peito de Virgulino, bem em cima do coração que batia frio. "Seja um monstro. Não ataque a cidade de frente. Ataque o sono dela. Não enfrente a volante no campo aberto. Envenene a água que eles bebem. Corte o fio do telégrafo. Sequestre. Amedronte. Faça com que o simples rumor do seu nome faça o coronel cagar nas calças e o soldado desertar." Silvino deu um passo para trás, abrindo os braços como se apresentasse o palco do mundo para o rapaz. "Vá, Virgulino Ferreira, pegue seus irmãos
Pegue essa carabina maldita e suma da minha frente. Vá construir o seu inferno longe do meu. Virgulino olhou para a arma em suas mãos. A Winchester 44. O passaporte para a história. Ele olhou para o corpo do traidor, imóvel na poeira. E finalmente olhou para seus irmãos, Antônio e Livino, que estavam encolhidos num canto pálidos, olhando para ele como se ele fosse um estranho. Ele entendeu. Ele estava sozinho. A solidão do comando. A solidão da crueldade. Obrigado pela arma, capitão, disse Virgulino. E obrigado pelo conselho. O senhor diz que o seu tempo acabou. Eu digo que o meu nem começou. Virgulino ajeitou os óculos. O reflexo da fogueira nas lentes escondeu seus olhos pela última vez. Vamos embora, ordenou aos irmãos. A saída do acampamento foi silenciosa. Ninguém se despediu. Os cangaceiros de Silvino abriram caminho, observando aquele trio passar com um misto de alívio e temor. Eles sentiam, com o instinto aguçado de quem vive no perigo, que aquele magrelo de óculos carregava uma desgraça maior do que a seca de 15. Ao cruzarem a linha das pedras e entrarem na escuridão da caatinga aberta, a lua cheia saiu de trás das nuvens, iluminando o caminho de volta com uma luz prateada e fantasmagórica. Virgulino caminhava na frente, a passada larga, determinada. Ele não olhou para trás. O santuário de pedra, a honra antiga, o código de conduta, tudo isso tinha ficado para trás, junto com o cadáver do traidor. Antônio Ferreira emparelhou com o irmão. Virgulino sussurrou. O que a gente faz agora? A gente está sozinho. 3 homens contra o mundo. Virgulino parou. Ele olhou para a vastidão do sertão que se estendia à sua frente, um oceano de espinhos e sombras. Silvino disse para a gente ser monstro, murmurou Virgulino, acariciando a culatra da Winchester. Disse para atacar o medo. Ele sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos. Tem um comboio da polícia passando na Serra Vermelha hoje à noite. Abastecimento, comida, bala, fuzil. Eles acham que estão seguros. Acham que a noite protege. Tu quer atacar a polícia? Assustou-se Livino. Nós 3? Nós não somos mais 3, Livino, respondeu Virgulino, engatilhando a arma. Nós somos o começo do fim do mundo. Compreendido. Vamos condensar a intensidade. Em vez de alongar demais, vou focar no impacto bruto e na conclusão épica. Aqui está a metade final da saga, mantendo a densidade literária, mas acelerando o passo rumo ao destino fatal. O Testamento do Rifle de Ouro, Bloco 2, o Batismo de Fogo e o Destino dos Reis. A Serra Vermelha rasgava a paisagem como uma cicatriz aberta na terra. Era um lugar de geografia cruel, onde a estrada se estreitava entre um paredão de rocha viva e um precipício que mergulhava na escuridão do vale. O lugar perfeito para o diabo armar sua rede. Virgulino e seus irmãos chegaram ao local escolhido com o fôlego curto e o sangue quente. A lua cheia, testemunha muda de tantos crimes no sertão, iluminava a estrada de terra batida com uma clareza fantasmagórica. É aqui, decretou Virgulino. Ele não parecia mais o menino que implorara ajuda a Antônio Silvino horas antes. A postura tinha mudado. A espinha estava ereta, o queixo levantado. Ele subiu no barranco que dominava a curva, escolhendo um ninho de pedras atrás de um xique-xique retorcido. Livino, pegue a saída da curva. Antônio, a entrada. Ninguém atira antes de mim. A espera começou. O silêncio da caatinga era absoluto, quebrado apenas pelo som do vento assobiando nas fendas das pedras. Mas na cabeça de Virgulino, o silêncio não existia. Ele ouvia as palavras de Silvino repetidas vezes, como um mantra sombrio. Não tente ser Antônio Silvino, seja um monstro, ataque o medo. E então o som veio. O trotar rítmico de mulas cansadas, o tinir de arreios, vozes despreocupadas. O comboio da polícia apontou na curva. Eram apenas 5 homens. 2 tropeiros guiando as mulas de carga e 3 soldados de escolta. Relaxados,
com os fuzis atravessados na cela, confiando que a noite e a farda eram escudos suficientes. Eles não sabiam que a noite agora tinha dono. Virgulino ajeitou a coronha da Winchester 44 no ombro. O metal frio beijou sua bochecha. Ele respirou fundo, segurando o ar viciado em ódio. A mira de ferro encontrou o peito do sargento que liderava a coluna. O dedo contraiu. Ah! O primeiro tiro quebrou o mundo. O sargento foi arrancado da cela como se puxado por uma corda invisível, caindo morto antes de tocar o chão. Mas o que aconteceu a seguir foi o que criou a lenda. Virgulino não parou. Ele acionou a alavanca da Winchester com uma velocidade sobrenatural. Clac, clac! O cartucho vazio voou, girando no ar como ouro líquido. Pá! Outro soldado caiu. Clac, clac, pá! A velocidade dos disparos era tanta que o cano da arma superaqueceu. Na escuridão do desfiladeiro, o clarão da boca do cano não apagava. Era um flash contínuo, uma língua de fogo que iluminava as pedras, os cactos e os rostos aterrorizados dos inimigos. "Virgem Maria!" gritou Antônio, disparando sua velha espingarda. "O rifle dele não apaga, clareia tudo, parece um lampião!" gritou Livino, maravilhado e horrorizado ao mesmo tempo. Um lampião do inferno! Lá embaixo, o caos era total. Os tropeiros fugiram para o mato. O último soldado tentou se esconder atrás de uma mula morta, mas a chuva de chumbo que Virgulino despejava era implacável. Ele não atirava para assustar, atirava para exterminar. Quando o silêncio finalmente voltou, pesado e cheiroso a enxofre, 3 corpos fardados jaziam na poeira vermelha. Virgulino desceu o barranco deslizando. Ele caminhou até os mortos. A Winchester em sua mão estava fervendo, a madeira da coronha quente ao toque. Ele olhou para o clarão que ainda dançava em sua retina. Lampião, ele sussurrou para si mesmo. Não era um nome bonito, não tinha a nobreza de rifle de ouro, mas era útil. Era um nome que prometia luz, mas entregava incêndio. Ele saqueou os corpos com eficiência fria. Pegou os fuzis Mauser, os cinturões de bala, a comida. Depois puxou a peixeira da cintura do sargento morto. Caminhou até a parede de pedra que margeava a estrada e, com a ponta da lâmina, riscou profundamente a rocha. Um L, torto, brutal, eterno. "Vamos embora", ordenou aos irmãos. "O sertão é grande e a gente tem muito o que queimar." O destino, esse velho roteirista sádico, cumpriu a profecia de Antônio Silvino com uma ironia cruel. Poucos meses depois daquele encontro, ainda em 1914, o grande Antônio Silvino, o cangaceiro cavalheiro, caiu. Não morreu em combate glorioso. Foi baleado no pulmão, capturado pela polícia e arrastado acorrentado para a casa de detenção do Recife. O imperador do sertão virou um número de cela, condenado a apodrecer atrás das grades enquanto o mundo lá fora mudava. E enquanto a porta da cela de Silvino se fechava com um estrondo metálico, a porta do inferno se escancarava no sertão. Virgulino Ferreira, agora capitão Lampião, levou a sério o conselho maldito. Durante os 24 anos seguintes, ele não apenas andou pelo Nordeste, ele o marcou a ferro. Onde Silvino pedia licença, Lampião entrava chutando a porta. Onde Silvino cobrava imposto e passava recibo, Lampião cobrava sangue e deixava corpos. Ele criou uma estética do terror. Os anéis de ouro em todos os dedos, os chapéus de couro adornados com estrelas, os lenços de seda francesa no pescoço. Ele fez o governo gastar fortunas, fez coronéis beijarem seus pés e fez o nome Lampião ser usado pelas mães para fazer criança dormir com medo. Dizem que lá na prisão fria do Recife, o velho Antônio Silvino recebia os jornais. E a cada manchete sangrenta, a invasão de Mossoró, o ataque a Sousa, as degolas em massa, o velho balançava a cabeça grisalha, olhava para as próprias mãos vazias e murmurava para as paredes de pedra. "Eu avisei. Eu disse que o menino ia incendiar o mundo.
Eu dei a ele a arma, mas foi ele quem trouxe o diabo. A ironia final veio no desfecho de cada um. Antônio Silvino, o bandido, foi perdoado pelo presidente Getúlio Vargas em 1937. Saiu da cadeia velho, cansado, mas vivo. Morreu em 1944, deitado numa cama macia, cercado de parentes, contando seus causos para jornalistas curiosos. Teve um enterro cristão. Já Lampião não teve perdão, nem cama nem cruz. O monstro que nasceu na Serra Vermelha encontrou seu fim num buraco de pedra chamado Angico, em 1938. Traído, cercado e fuzilado pela Volante, exatamente como Silvino previra que aconteceria com quem tenta ser fogo o tempo todo. Teve a cabeça cortada, salgada e exposta em escadaria de igreja e prateleira de museu por 30 anos. Naquela noite distante de 1915, ao redor da fogueira, quando o diabo pediu permissão para entrar, Antônio Silvino negou os homens, mas deu a munição. E o sertão pagou a conta com 2 décadas de lágrimas. A fogueira aqui já virou cinza, o café acabou. Mas se você apurar o ouvido e escutar o vento bater no chique-chique, ainda vai ouvir o eco daquele disparo. O som de um rifle engatilhando e a risada de 2 reis. Um que viveu para virar história e outro que morreu para virar lenda. Durmam com Deus, se puderem, porque no sertão até o silêncio tem dono.